Você já sentiu um incômodo inexplicável com a sua vida, mesmo quando tudo parece estar bem? Uma sede por algo mais, algo que o mundo não consegue te dar? Talvez você tenha notado um desejo crescente por oração, uma sensibilidade maior ao pecado, ou até uma estranha disposição para aceitar sofrimentos. Cuidado! Isso pode não ser apenas uma fase, pode ser o próprio Deus te chamando. São Padre Pio de Pietrelcina, um homem que viveu imerso no sobrenatural, revela os sinais secretos de que Deus está te convidando a um caminho mais profundo, um chamado à santidade. Será que você tem esses sinais e nem percebeu? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos desvendar um mistério fascinante, como Deus nos chama à santidade no meio da nossa vida comum. E quem melhor para nos guiar do que São Padre Pio, um farol de santidade em tempos modernos? Muitos pensam que a santidade é para poucos, para os escolhidos, para aqueles com dons místicos extraordinários. Mas Padre Pio e a Igreja nos ensinam que a santidade é um chamado universal. E Deus, em sua infinita sabedoria e amor, planta sinais secretos em nossas almas, convites discretos, mas poderosos, para uma união mais íntima com Ele. O problema é que muitas vezes ignoramos esses sinais, os confundimos, ou até os tememos. Antes de falarmos dos sinais, é crucial entender o que não é necessariamente um sinal de chamado à santidade para todos. Não estamos falando de ter estigmas como Padre Pio, de fazer milagres visíveis, ou de ter êxtases diários. Essas são graças extraordinárias, dadas a alguns para o bem da Igreja. O chamado à santidade que Deus faz a você, no seu dia a dia, manifesta-se de formas mais sutis, mas não menos reais e transformadoras. Padre Pio, apesar de seus dons místicos, enfatizava a importância da vida de oração perseverante, da luta contra o pecado, da caridade e do cumprimento fiel dos deveres de Estado como o caminho ordinário para a santidade. Então, quais são esses sinais secretos que Padre Pio nos ajudaria a identificar? Uma crescente insatisfação com as coisas do mundo e uma sede por algo mais. Você já percebeu que prazeres que antes te satisfaziam agora parecem vazios? Que as conquistas materiais, o reconhecimento social, os entretenimentos mundanos, embora possam ter seu lugar, não preenchem mais aquele vazio profundo na sua alma? Este pode ser um sinal poderoso. Santo Agostinho dizia: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti." Essa santa inquietude, essa insatisfação com o finito, é Deus te lembrando que você foi feito para o infinito. Padre Pio viveu um profundo desapego do mundo. Ele via a transitoriedade das coisas terrenas e apontava para os bens eternos. Se o seu coração começa a se sentir estrangeiro neste mundo, ansiando por uma pátria celestial, preste atenção. É Deus te puxando para si, um desejo crescente e inexplicável por oração e pelos sacramentos. Talvez você, que antes achava a missa longa ou o terço monótono, comece a sentir uma necessidade interior de rezar, de ir à igreja, de se confessar, de receber a Eucaristia. Pode ser que você se pegue pensando em Deus durante o dia, desejando momentos de silêncio para estar com Ele. Isso não é fanatismo ou beatice. É a graça de Deus agindo, é o Espírito Santo te atraindo para a fonte da vida. Padre Pio chamava a oração de o oxigênio da alma, a chave que abre o coração de Deus. Se você sente essa fome e sede de Deus, de sua palavra, de sua presença nos sacramentos, alegre-se. É um sinal claro de que Ele está te chamando para mais perto. Não resista a esse chamado. Corresponda com generosidade, uma maior sensibilidade ao pecado e um desejo profundo de pureza. Aqueles pecadilhos que antes você cometia sem muita preocupação, aquelas falhas de caridade, aquelas pequenas mentiras, aquelas impurezas de pensamento ou olhar, agora começam a te incomodar profundamente. Você sente uma dor maior por ter ofendido a Deus, um desejo de viver em sua graça, de ter um coração limpo.
Este é um dom precioso do Espírito Santo, que nos dá uma consciência mais delicada. Padre Pio, no confessionário, era um mestre em despertar essa contrição, esse horror ao pecado. Ele sabia que o pecado é o único mal verdadeiro. Se Deus está aumentando em você essa sensibilidade, essa repulsa ao pecado e esse anseio por uma vida pura, Ele está te preparando para uma união mais íntima. Isso não é para te levar ao escrúpulo, mas a uma confiança maior na sua misericórdia que perdoa e purifica. Uma disposição interior para aceitar e oferecer sofrimentos por amor a Deus e às almas. Este é talvez um dos sinais mais secretos e menos compreendidos. Ninguém gosta de sofrer. Mas quando Deus chama uma alma para mais perto de si, Ele muitas vezes permite cruzes, provações, dificuldades. E o sinal de que Ele está agindo é que, em meio a essas dores, surge uma disposição interior, às vezes até um desejo, de aceitar esses sofrimentos, de uni-los à paixão de Cristo, de oferecê-los pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pela Igreja. Padre Pio foi o crucificado sem cruz por excelência. Seus estigmas eram o selo do seu amor sofredor. Se você começa a ver o sofrimento não mais como uma maldição, mas como uma oportunidade de amar mais, de se purificar, de colaborar com a redenção, isso é um toque profundo da graça. Não se trata de masoquismo, mas de amor heróico, de participação no mistério da cruz. Um desejo de servir aos outros e de levar almas para Deus. A santidade nunca é egoísta. Quanto mais perto de Deus, mais o coração se inflama de amor pelo próximo, especialmente pelos mais necessitados espiritual e materialmente. Se você sente um impulso de fazer o bem, de ajudar, de evangelizar com sua vida, e se possível com suas palavras, de se preocupar com a salvação dos outros, isso é um sinal do Espírito Santo. Padre Pio dedicou sua vida inteira à salvação das almas, no confessionário, na direção espiritual, através de seus sofrimentos e de suas obras de caridade, como a Casa Alívio do Sofrimento. O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Um coração que se abre à santidade transborda em caridade. Agora, o segredo não é ter apenas um desses sinais isoladamente, mas perceber um padrão crescente deles em sua vida. Eles podem vir aos poucos, de forma discreta. O importante é não os ignorar. Deus te chama de forma única e pessoal. Padre Pio nos ensinaria a discernir esses toques da graça com a ajuda de um bom diretor espiritual, se possível, e com muita oração. Muitas vezes, o demônio tenta nos confundir. Ele pode tentar transformar a santa inquietude em ansiedade mundana, o desejo de oração em escrúpulos, a sensibilidade ao pecado em desespero, a disposição ao sofrimento em autopiedade, o desejo de servir em ativismo vazio. Por isso, a vigilância e o discernimento são cruciais. Se você se identifica com alguns desses sinais secretos, não tenha medo. Deus não te chama para algo impossível. Ele te chama porque te ama e quer te dar a plenitude da vida, que é a união com Ele. Padre Pio diria: coragem, avance sem medo. A santidade não é a ausência de quedas, mas a coragem de se levantar sempre, confiando na misericórdia de Deus. Responda a esse chamado com generosidade. Intensifique sua vida de oração, frequente os sacramentos, lute contra o pecado, pratique a caridade, abrace as cruzes diárias com amor. Esse é o caminho que Padre Pio trilhou e que ele nos aponta. Se esta mensagem de Padre Pio sobre os sinais do chamado de Deus à santidade te tocou e te deu esperança, inscreva-se no canal. Deixe o seu like para que este convite divino alcance mais corações. E comente abaixo: você reconhece algum desses sinais secretos em sua vida? Como você está respondendo a esse chamado? Compartilhe este vídeo com aqueles que podem estar buscando um sentido mais profundo para suas vidas.